Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 16. Hoje vamos estudar a parábola do administrador infiel. Estudar por um dos aspectos, né? Tem mais de uma análise que a gente poderia fazer. Vamos ler a partir do verso 1 de Lucas 16. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a teu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma a tua conta, sente-se depressa e escreve 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreve 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco na Tua palavra. Esse é o ensino da boca do próprio Deus, o Senhor ensinando aos seus discípulos. Então nos ensina, a nós, filhos da luz, a granjear amigos, a crescer espiritualmente, que o Senhor esteja falando com a Tua noiva, com a Tua igreja nessa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados? Bom, estamos aqui diante da parábola do administrador infiel, que é uma parábola um pouco estranha, né, queridos? À primeira vista, bem estranha, na verdade, porque a primeira coisa que salta aos olhos ao lermos essa parábola é o personagem que Jesus utiliza como exemplo de vida para nós. É claro que há parábolas em que Jesus utiliza personagens maus, mas nessas parábolas, esses personagens maus são exemplos do que não fazer. Já nessa parábola, uma pessoa com um caráter ambíguo, um caráter desonesto, na verdade um mau caráter, é utilizado como exemplo do que fazer. E por que Jesus escolheu essa pessoa, esse personagem, como o exemplo da parábola? Uma pessoa que é desonesta, como está escrito, desperdiçava os bens, então é incompetente, talvez corrupto, enfim, como o nome da parábola é dito, né, um administrador infiel. Por que esse infiel foi utilizado como exemplo aqui por Jesus? Bom, a parábola fala, antes desse administrador infiel, fala de um homem rico, que depois é chamado de senhor, que é dono de muitos bens. Quem seria esse dono, né, queridos? Vamos trazer aqui para a nossa vida real. Quem seria o dono de todos os bens, de todas as coisas? O dono supremo é óbvio que é Deus, né, queridos? Vamos ver quais são as posses de Deus Pai. O universo inteiro foi criado por Ele. Então, Ele é o dono do universo. Toda a natureza criada, Ele é o dono. Ele é o dono também de toda a vida que existe. Porque ninguém, pelo seu próprio desejo, pela sua própria autoridade, disse: eu, a partir de agora, passo a existir. Eu, a partir de agora, eu vou nascer. Não, ninguém teve esse poder, ninguém teve esse intelecto, ninguém teve essa capacidade de dar vida a si próprio. Então, toda a vida que existe veio dele. Você só está vivo porque Ele quis que você viesse a nascer e porque Ele quis que você continue vivendo. A palavra de Deus diz que tudo subsiste através dele. O movimento também você tem, não apenas a vida, mas você não é uma árvore, né, que fica plantada no mesmo lugar. Você só se move porque Deus te deu essa capacidade. O crescimento, você não faz força para crescer, você cresce naturalmente. Nós estamos vendo aqui as crianças, elas crescem sem esforço nenhum, sem fazer nenhum cálculo matemático. Elas estão crescendo porque Deus dá essa possibilidade ao ser humano. Toda inteligência, todo pensamento, toda saúde, toda beleza, tudo o que você tem, querido, foi lhe dado. Tudo que você tem vem pronto.
É claro que o ser humano produz aí coisas maravilhosas, né? Automóveis, aviões, computadores, televisões. Mas tudo isso o ser humano produz a partir de algo que existe. O ser humano não pegou do ar e começou a fazer as coisas, não. Ele pega do que existe e vai transformando. E até para produzir essas coisas, os materiais, os elementos, tudo que existe precisa ter as suas características diferentes e únicas para que possa se produzir automóveis, etc. Então tudo nos foi dado, querido, tudo mesmo. Em Tiago capítulo 1 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Tudo que você tem, seja material, seja espiritual, seja virtude que você possa possuir, tudo isso veio pela graça de Deus trabalhando em você. Tudo. Então, riquezas, saúde, bens, o tempo, né, que nós temos um dia após o outro, o tempo que você tem para viver, seus talentos, as suas virtudes, tudo foi lhe dado. Nada nós temos de nós mesmos. Então, queridos, se nós não temos isso não é nosso, realmente foi nos dado, então nós estamos, na verdade, administrando os bens de outra pessoa, os bens de Deus. Você está administrando o que Deus, na sua misericórdia, lhe concede. É como se o mundo inteiro fosse uma casa, né, os céus fosse o telhado, as estrelas, o sol fosse as lâmpadas, a natureza toda fosse uma mesa de banquete, e você está aqui para administrar tudo isso. Bom, e a pergunta é, como é que nós administramos esses bens que Deus nos dá? O universo, a vida, o tempo, os teus talentos, as tuas virtudes. Como é que administramos isso? Bom, eu acho que não é difícil de perceber que administramos isso de forma incompetente, de forma errada, desperdiçando tempo, desperdiçando os bens, desperdiçando os nossos talentos. Então, administramos de uma forma longe do ideal, de uma forma insatisfatória e muitas vezes de uma forma egoísta, apenas voltado, muitas vezes, para nós mesmos. Então, todo gerenciamento humano, queridos, é imperfeito. Seja na área moral, espiritual, familiar, psicológica, quanto em questão de riquezas. Eu não estou falando aqui meramente de riqueza, estou falando da vida como um todo. Então, a parte moral, a parte familiar, psicológica, tudo. E quem é que pode dizer, queridos, que fez na sua vida o máximo, o melhor, sem erros, sem falhas, ou seja, de uma forma sempre voltada para o outro, com o coração totalmente puro? Ninguém pode dizer isso, né, queridos? Então, a conclusão que nós temos é que nós, que recebemos tudo isso que Deus nos deu, estamos administrando de forma ruim a vida, os bens, os dons, o tempo, tudo. Que está de acordo com o que nós lemos. O que o texto nos diz? Que foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. E o dono da casa disse, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Então, queridos, nós estamos desperdiçando o tempo inteiro o que Deus nos concedeu. O que a gente conclui disso? Que se o dono, o homem rico aqui, o Senhor, é Deus, o administrador infiel é quem? Somos todos nós, né, queridos? E o que vai acontecer, queridos? Veja só no verso 2 aí de Lucas 16. Então ele o chamou e lhe perguntou, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Então, quando Deus vê, queridos, o que estamos fazendo com o mundo, o que estamos fazendo com o próximo, o que estamos fazendo com nós mesmos, com tudo o que Ele nos deu, e vê a quantidade de violência, de corrupção, de destruição, de matança que o ser humano produz. Isso em termos mais graves, mas em todos nós, a quantidade de erros que produzimos, está dito aqui, preste contas da sua administração. Deus diz para cada um de nós, preste contas. O que é que você está fazendo com a sua vida? E do jeito que está, o que Deus diz é, você não pode continuar sendo o administrador. Então, queridos, esse administrador aqui de Lucas 16 foi apanhado. E todos nós também, porque está escrito que não há nada que esteja escondido que não venha a ser revelado e nada que esteja oculto que não venha a se tornar conhecido. Deus já sabe todas as nossas fraquezas e todas as nossas imperfeições e as consequências estão vindo. As Escrituras nos diz que há um dia marcado em que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestar contas.
1 Pedro 4 diz que todos teremos que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e julgar os mortos. Então, todos nós vamos ter que fazer esse acerto de contas. E esse administrador infiel, veja a sabedoria dele. E aí começa ele a ser o exemplo. Ele não começou a se justificar. Não, Senhor, mas isso ocorreu porque... Não, ele não deu justificativas. Ele não tentou se explicar, não tentou criar alguma forma de argumentação para enrolar aquele Senhor. Não tente enrolar Deus, não tente colocar justificativas. Uma coisa horrível é usar de justificativa, queridos. Como Adão e Eva fizeram, tentaram se justificar. Não há justificativa. Ou ele também não tentou culpar a outros. Não, eu fiz isso, foi por causa daquele outro servo, por causa daquele... Não, não culpe outros dos seus erros. Os seus erros são seus. Alguém pode ter te provocado, alguém pode ter te estimulado, Satanás pode ter atuado para que você caísse, mas o erro ainda assim, a responsabilidade ainda assim é sua. Então não culpe os outros. O Evangelho nos diz que Deus não permite que ninguém seja tentado acima das suas forças. Então, você poderia ter resistido, você poderia ter dito não. Então não culpe aos outros como Adão, que disse, não, foi a mulher que tu me deste. Ao dizer isso, ele estava culpando tanto a Deus, né, que deu a mulher, quanto a própria mulher. Enfim, queridos, ele não se justificou, ele admitiu que estava errado, ponto final. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que admitir, estamos errados. E o segundo ponto, ele admitiu, é o fim. Meu Senhor quer me demitir, e realmente é o fim. E quais eram as consequências possíveis, queridos, aqui nessa época? Ele mencionou, a primeira coisa, claro, é a demissão. Que o Senhor disse, você não pode ser mais o administrador, porque você está roubando, você está sendo incompetente, você está desperdiçando os bens. Então, primeiro ponto, a demissão, você está fora, não vai ser mais meu administrador. Esse era o primeiro ponto, mas poderiam vir muitas outras coisas após isso. Porque, primeiro, a lei da época dizia que aquilo que você roubasse, você teria que pagar 4 vezes mais. E esse administrador infiel está pensando, peraí, eu vou ser demitido, mas, além disso, eu posso ser cobrado por aquilo que eu peguei que não era meu. E se ele tivesse que pagar 4 vezes mais, provavelmente ele ficaria sem qualquer recurso. Isso se conseguisse pagar. E se não conseguisse pagar, a lei da época dizia que tinha que ficar preso até que pagasse tudo. Então, demissão, teria que pagar 4 vezes mais, provavelmente ia para a prisão, e além disso, obviamente, nunca mais ia conseguir serviço nenhum. Porque quem é que iria dar emprego a essa pessoa que havia roubado, mesmo no emprego tão rico, tão bom, ele havia roubado? Então ele era um ladrão, seria marcado na sociedade como um ladrão. Então o primeiro ponto é isso, que nós temos que admitir diante de Deus, primeiro, que nós somos infiéis no nosso trato, naquilo que Ele nos dá, e que nós erramos, queridos. Assim, eu fico horrorizado quando uma pessoa diz, não, dos 10 mandamentos eu estou muito bem em todos eles, eu estou guardando todos os 10 mandamentos. Bom, querido, deixa eu te dizer uma novidade, se alguém aqui acha que guarda os 10 mandamentos, eu quero te dizer que eu não guardo nenhum deles. Nenhum dos 10 mandamentos eu guardo, não conforme Deus quer. Porque o primeiro mandamento é ter um só Deus. Quantas vezes ao longo do dia, ao longo do mês, a gente coloca outros deuses na nossa vida? Damos mais importância a uma família, ou a uma questão, a um problema, e deixamos de buscar a Deus. Quem é que honra Deus, como Senhor, todos os tempos, todos os minutos da sua vida? O segundo mandamento diz para não fazermos imagens de idolatria. Quem é que muitas vezes não adota um determinado ídolo? Que em vez de obedecer uma voz de Deus, um ensino do Evangelho, acaba ouvindo o conselho, ou a própria sabedoria, ou o seu egoísmo, colocando a si mesmo ou a outros como um ídolo na sua vida. O terceiro mandamento diz para nós não tomarmos o nome de Deus em vão. Quantas vezes a gente ensina coisas que não são do Evangelho, ou coloca Deus, culpando Deus de uma determinada situação, que ele não tem nada a ver com aquilo. Enfim, às vezes colocamos o nome de Deus e não honramos esse nome como deveria. Quarto mandamento, você ter um dia dedicado ao Senhor. E quantas vezes você desperdiça o seu tempo? Um tempo que você poderia estar lendo as Escrituras, que você poderia estar meditando, orando, buscando ao Senhor na sua casa, ou
lendo algum livro piedoso, enfim, às vezes você desperdiça o seu tempo em vez de dedicá-lo ao Senhor. Quinto mandamento, honrar pai e mãe. Você realmente honra o teu pai e a tua mãe sempre como deveria? Às vezes passa 1, 2 semanas sem dar uma ligação, sem dar um elogio para o pai, sem falar um carinho para o pai e para a mãe. Também falhamos nesse quinto mandamento diversas vezes. Não matar. Poxa, pastor Romulo, eu acho que esse aí você não falhou nesse, né? Por favor, realmente, matar eu nunca matei. Mas Jesus, ao pegar esses mandamentos, ele vai e traz para o coração. E diz, você nunca matou, mas se você trata as pessoas com ódio, você se ira com uma pessoa, é como se você estivesse matando no seu coração. Então, toda vez que você carrega um ódio, uma amargura, um rancor, é um espírito de morte, é um sentimento de maldade para com o outro. Não adulterar, Jesus também pegou isso e trouxe para o coração. Toda vez que você tem algum desejo lascivo, você está adulterando no seu coração. Não roubar, Jesus também disse, se você calunia uma pessoa, se você ofende uma pessoa, você está roubando a dignidade dela. Não dar falso testemunho. Quantas vezes a gente fala coisas de uma pessoa sem ter certeza e passa para frente e a gente fofoca e fala mal das pessoas. E se alguém achar que cumpre esses 9 mandamentos, o 10º, com certeza falhamos miseravelmente, que diz, não cobice as posses da outra pessoa, a vida da outra pessoa, o cônjuge da outra pessoa, não tenha qualquer tipo de cobiça, qualquer tipo de inveja, e aí nós falhamos. Falhamos em todos, no 10º, então, que foi colocado ali especificamente para deixar bem claro que nós falhamos. E ainda as Escrituras nos dizem, se você errar em um só dos mandamentos, você é réu de todos, você é culpado por todos. Todos pecaram, queridos, e carecem da glória de Deus. Então, estamos na mesma situação do administrador infiel. Haverá um julgamento, haverá uma prestação de contas e todos são culpados. E agora a gente entra, o que o administrador infiel fez? Veja só, nessa época, quando era feito o negócio, né, o dono, geralmente, ele colocava um administrador que fechava os negócios, ia lá assinar o contrato, ia verificar, né, as cláusulas, etc. E por esse trabalho ele recebia uma comissão. Assim como nas vendas hoje em dia tem, né, a comissão que o vendedor recebe, esse administrador recebia uma comissão. Só que além da comissão, muitas vezes ele cobrava um pouco mais para receber, além da comissão, receber ali um por fora, receber ali uma propina, receber uma vantagem. O que ele poderia fazer? Bom, várias pessoas estão devendo ao meu senhor. Eu posso ir lá e ver se eu consigo pelo menos cobrar deles uma parte para que eu fique com a minha comissão, já que eles ainda não pagaram. Ele poderia ir lá cobrar para que quando ele fosse demitido, ele poderia se sustentar pelo menos por um tempo. Entretanto, ele decidiu não cobrar. Ele não foi até lá cobrar. Primeiro que talvez as pessoas nem tivessem, mas ele não foi lá cobrar. E a gente precisa aprender com isso, queridos, porque muitas vezes a gente se converte, a gente vem para a igreja, a gente melhora um pouco e começa a cobrar das pessoas. Porque muitas vezes aprendemos, nos ensinaram um Deus rigoroso, um Deus policial, e a gente quer ser rigoroso também, a gente quer cobrar das pessoas também. E se você se põe como um juiz, o seu coração se torna duro, se torna insensível e se torna crítico. Começa a criticar as pessoas. Então você pode ir lá cobrar, que as pessoas sejam assim, sejam assado, mas saiba que você vai ser cobrado também. Então a coisa mais louca, queridos, para um cristão é piorar, se tornar mais intolerante, com menos compaixão, mais rigoroso, cobrar mais dos outros. Muitas vezes a pessoa vem para o evangelho e passa a se tornar, em vez de um cristão, passa a se tornar mais um fariseu. Começa a cobrar, começa a ser rigoroso, começa a ser duro com as pessoas que estão falhando e pecando ao redor. Que é tudo o que Jesus foi contra. Foi o espírito de farisaísmo. Ele disse para não sermos assim. E ainda disse, ai de vós, fariseus. Então, se você cobrar, queridos, o julgamento que virá depois de você ter esse espírito rigoroso, esse espírito intolerante, esse espírito perseguidor e policial, o julgamento vai vir com uma dose mais forte. Porque você está cobrando dos outros, você vai ser cobrado. Então, não use os princípios éticos do cristianismo como uma arma para atacar os outros. O evangelho, as escrituras, não é para ser uma arma, é para ser um instrumento de ajuda e de acolhimento às pessoas.
Quem julga os outros, queridos, não sabe o tamanho do juízo que está traindo sobre si. Às vezes a gente é assim, a gente vem para o Evangelho e começa a se esforçar. Eu preciso melhorar, eu preciso ser uma melhor pessoa, eu preciso me guardar dessas tentações, eu preciso me libertar desse tipo de comportamento. E por que você está se esforçando tanto e vê outra pessoa ao seu redor, cristão ou não, que não está se esforçando, você quer cobrar da pessoa. Não, eu estou me esforçando tanto, essa pessoa tem que se esforçar também. E se você tem esse olhar de rigor, esse olhar policial, as pessoas vão fugir de você. Se ele fosse cobrar as pessoas que deviam, as pessoas iam sair com medo, iam sair fugindo, porque lá vem ele cobrar, lá vem aquela pessoa me importunar, me incomodar. Mas se você trocar esse olhar de rigor, esse olhar policial, de ficar pensando, eu me esforço tanto, aquela pessoa não se esforça, troca esse olhar, queridos. Você tem que pensar assim, eu estou seguindo os princípios do Evangelho. E minha vida está melhorando tanto, está mudando tanto, e eu estou me tornando uma pessoa melhor, mais satisfeita comigo mesmo. Que pena que essa outra pessoa não está fazendo isso por ela mesma. Os princípios do Evangelho são um privilégio, são uma maravilha, fazem um bem a mim mesmo. E como essa pessoa poderia estar melhor, como essa outra pessoa poderia estar mais feliz se seguisse o Evangelho. Aí você troca o olhar policial, o olhar de rigor, o olhar de fariseu, e olha com o olhar de Cristo. Eu posso ajudar essa pessoa, eu posso ensinar essa pessoa, eu posso aconselhar essa pessoa. Em vez de cobrar, você quer ajudar. O Evangelho, queridos, não é para te endurecer, é para te amolecer e te levar a ser uma dádiva ao mundo. Você ser luz do mundo, sal da terra e abençoar as pessoas. Então esse administrador infiel entendeu que se ele fosse cobrar, a cobrança sobre ele seria muito maior. Mesmo que ele obtivesse um pouco de recurso para se manter, não livraria ele de ter que pagar 4 vezes mais, não livraria ele do desemprego, não livraria ele de ser tratado como incompetente e ladrão. Porque se ele foi lá cobrar, as pessoas iam cobrar dele também. O que ele fez, então? Veja aí o verso 5. Primeiro, ele não foi lá cobrar. E além disso, olha que estranho a solução dele, verso 5. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreve 50. A seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreve 80. E olha o detalhe, que é o verso 8. O Senhor, aquele que ia demitir, elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Então veja, parece que ele pega a conta e corta ali pela metade, corta ali 20%, 30%. Eu já vi alguns intérpretes dizendo, não, então ele tirou uma parte que era do Senhor. Não, porque o Senhor elogiou ele. Se estivesse tirando um dinheiro que pertencia ao Senhor, não haveria elogio. Então o que ele tirou aqui, queridos? Ele tirou a comissão que era devida a ele. Ele, que era o administrador, tinha direito a uma parte, uma comissão, além, claro, de um excesso, de uma propina que ele deve ter colocado ali. Ele tirou isso. Isso que era devido a ele, a parte do Senhor ele manteve. Ele tirou a comissão dele e falou, olha, agora você pode pagar menos. E o que a gente aprende disso, queridos? Que você pode aliviar a vida das pessoas. Você pode trazer socorro às pessoas. Se nós vamos ser julgados, como cada um de nós vai passar por um julgamento, você pode julgar menos. Como eu serei exigido, eu exigirei menos. Então ele quebrou o padrão da aritmética. Não. Ele apostou na graça. Como ele iria ser cobrado, ele decidiu cobrar menos. Ele ajudou as pessoas para que ele pudesse ser ajudado. É assim que nós temos que olhar a ótica do Evangelho. Ajude as pessoas nas suas misérias, nas suas fraquezas, nos seus pecados, mesmo que sejam os pecados mais graves e horríveis, ajude, para que nas suas falhas você também seja ajudado. Ele adotou a misericórdia porque ele sabia que precisava de misericórdia. Ele precisava de socorro, então eu vou socorrer a quem eu posso. Então, queridos, você tem uma decisão, uma opção de ser um fariseu na vida das pessoas, importunando, incomodando, acusando as pessoas de serem isso ou serem aquilo, ou você pode ser um alívio. Você pode tirar o fardo, você pode diminuir as acusações, você ser um refrigério, um bálsamo para as pessoas. Então não seja um problema. Ele tinha um problema para resolver,
em vez de ir lá e cobrar das pessoas e ser um problema para elas, ele decidiu ser uma solução. Ele decidiu ser uma resposta para os outros. Queridos, nós não conseguimos fazer o bem sempre. Nós não conseguimos obedecer aos 10 mandamentos sempre. Mas você pode fazer as pessoas ao seu redor se sentirem bem. Você pode não conseguir fazer o bem sempre, mas pode fazer as pessoas ao seu redor se sentirem bem. Então, tire o fardo, diminua a cobrança. É por isso que Jesus fez esse contraste. O fardo dos fariseus é pesado, o meu fardo é leve. E ele nos chama a ser assim: tire o fardo das pessoas, tire as cobranças, o que as pessoas lhe devem, espiritualmente, moralmente, como comportamento, como vida, tire as acusações, tire o peso. Então, o julgamento de Deus, queridos, ele serve para nos quebrantar. Quem sabe que não pode sobreviver diante do julgamento absoluto de Deus, aprende a ser misericordioso. Quem sabe que se for pesado, será achado em falta, deixa de pesar os outros. Nós seremos julgados por aquele que tudo sabe, queridos. Então, se você vai ser julgado assim, não seja impiedoso, não seja intolerante, não seja rígido demais com as pessoas, senão o que te espera vai ser complicado. Se você deve muito, poupe os outros das dívidas que eles têm, na expectativa de você ser perdoado. E Jesus põe isso aqui como uma questão de lógica, uma questão de sabedoria e uma questão até de esperteza. Ele fala, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Ele fala, então, seja esperto, pelo amor de Deus. Se você depende do perdão, você não vai perdoar. Se você não perdoar, você vai querer ser perdoado. Eu não posso, queridos, negar aos outros o que eu não quero que me seja negado. Então, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, a misericórdia, a compaixão e o perdão não são meras virtudes. Não são, são mais do que virtudes, são necessidade sua. Porque se você não tiver compaixão daquele que ali está pecando, aquele pecador miserável, se você não tem compaixão dele, como é que você quer que a você seja dada compaixão? Se você não for misericordioso, aquele, mesmo que seja uma pessoa toda torta, toda errada, como é que você vai receber misericórdia se você também depende de misericórdia? Então é mais do que virtude, não é um plus que você tem que ter na sua vida, não, é algo necessário, que você depende. Ter compaixão, ter misericórdia e perdoar. É você se reconhecer carente da misericórdia de Deus e assim você passa a ser melhor, com a carência do outro, com a dificuldade do outro, com a fraqueza do outro. Então o julgamento de Deus, essa prestação de contas, que eu falei que virá no fim dos tempos, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, aquele que sabe todas as coisas, os teus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades, aquilo que você falou em secreto, as suas ações, todas ele conhece. E diante disso, a nossa resposta não é ficar totalmente medrosos, em pavor, pensando, meu Deus, eu preciso me esforçar de uma forma louca para ser 100% perfeito. Não é isso que Deus espera. Ele espera, sim, que você busque ser uma pessoa melhor, mas não de forma neurótica, não de forma com medo, né, de Deus. Porque você não apenas não vai conseguir ser perfeito, como já não conseguiu. Você já não conseguiu, já perdeu. Você é um administrador infiel e que está vindo a prestação de contas. Não tem nem o que fazer, nem o que justificar. Você já foi pego. Você já foi pego em flagrante, já foi declarado infiel. Então o julgamento de Deus vem, não é para você ficar loucamente desesperado ou com medo. Não, é para te forçar a ser misericordioso com os outros. É para te condoer dos que são julgados por você e pelo mundo. Se você vai ser julgado por aquele que tudo sabe, pare de julgar os outros. Pare de condenar os outros. Tenha misericórdia, porque você precisa de misericórdia. Então, o julgamento de Deus é para te forçar a ter um olhar mais misericordioso. O julgamento de Deus virá. Quem está preparado? Ninguém está, nem nunca estará. Nunca. A menos que você seja misericordioso, a menos que você reconheça as suas falhas. O Evangelho nos diz, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Triunfa. Mas haverá juízo sem misericórdia para quem não for misericordioso. É só esse o caso que vai ser um juízo sem misericórdia, para quem não for misericordioso. Então eu disse e eu repito, você é o administrador infiel.
E é por isso que Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja comigo, queridos, vamos voltar lá, Mateus capítulo 5. No mesmo sermão, veja como isso era central para Jesus. Vamos ver só um sermão de Jesus, o mesmo, Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, Mateus 5, verso 7, foi o que eu já falei. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, são esses que vão obter misericórdia. Agora, passa uma página aí, o capítulo 6, verso 12. Ainda no mesmo sermão, o que Jesus diz? Na oração do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas. Mas só pode falar isso quem fala a segunda parte. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, aquele administrador infiel tinha dívidas imensas, ele tinha que pagar 4 vezes mais. E o que ele fez? Perdoa-me, assim como eu perdoo aos meus devedores. Verso 14. Olha a continuação do Pai Nosso, que eu acho uma pena que a gente, quando ora, não ora esses 2 versos seguintes à oração do Pai Nosso, né? Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhe perdoará. Então, veja, não tem medo, não tem problema, não tem ficar com medo do tribunal de Deus, nada disso. Se você perdoa, o Pai Celestial também lhe perdoará. Isso está escrito na cruz, no sangue de Cristo. Você vai ser perdoado. Mas, tem um mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então veja só, queridos, quando você vê isso, o que é mais importante? Você ser 100% perfeito, 100% certinho, cumprir tudo à risca, num esforço brutal que você não vai conseguir, já falhou, já pecou, já é carente da glória de Deus, todos pecaram, não tem jeito de ser 100% perfeito. Tem que se esforçar, tem que se prezar a virtude e a ser uma pessoa melhor. Mas isso não resolve. Então qual que é a principal virtude? Você ser misericordioso, porque você depende dessa misericórdia. Porque se você não perdoar, o Pai Celestial não lhe perdoará as tuas ofensas. Então, vá lá, todos aqueles que você acusa, que você deve, e perdoe. E agora no capítulo 7, verso 1, não julguem. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma, olha como isso é sério, que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então você vai ser julgado. Agora, se você julga uma pessoa, você vai ser cobrado na mesma medida. Agora, se você alivia, se você pensa com misericórdia, com amor, com compaixão para com a fraqueza do outro, está resolvido o seu problema. Tenha misericórdia. Lembrando que a sua dívida para com Deus é muito maior do que você sonha. Se você atirar a primeira pedra, você vai ser inundado de pedras. Pelos anjos e por Deus. Ah, mas a pessoa pecou. A pessoa fez uma transgressão horrenda. Feriu um monte de pessoas. É um corrupto, é um ladrão, é um assassino. Ok. Ore por aquela pessoa. Faça o que você puder para levar o evangelho àquela pessoa. Ajude naquilo que puder essa pessoa. Exorte que seja, mas exorte, como a Bíblia nos diz, com mansidão e com amor. O papel de julgar não é seu. As Escrituras nos diz, quem é você para julgar? Você não foi chamado para ser juiz nem legislador. Então, se você quer ser perdoado, perdoe. Quer ser abençoado, abençoe. Quer ser elogiado, elogie. Faça com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Mesmo que você só se acorde para a importância da misericórdia diante da ameaça de um julgamento. Acorde hoje, porque amanhã você pode ter que prestar contas. Então, a certeza do julgamento, o objetivo disso em Deus é para te enternecer, para te quebrantar, para te transformar. Não a ser uma pessoa perfeita, porque isso você não consegue. Ele sabe que nós somos pó. Mas para você trocar o olhar que a religião às vezes traz do ser humano, o olhar de rigor, o olhar policial, o olhar de acusação, o olhar de falar mal, trocar esse olhar para um olhar de misericórdia. Para isso que serve essa doutrina. Aí você aprende a ser mais generoso, mais compreensivo, mais tolerante, mais gentil, mais cheio de compaixão, mais cheio de caridade, mais cheio de amor, mais cheio de perdão. Porque você depende do perdão. Então, não condene as pessoas. Você não sabe pelo que ela passou no passado, o que estava no coração dela, não condene. Acho que 100% das pessoas, quando lê essa parábola de Lucas 16, a parábola do administrador infiel, 100% das pessoas pensam, eu inclusive,
Quem é esse camarada, esse desonesto, esse mau caráter? Se julga assim, queridos, a gente já perdeu. Porque você está condenando a si próprio. Esse camarada infiel, esse camarada desonesto, é como se Jesus colocasse um espelho na sua frente e dissesse: essa pessoa que você está acusando é você. Então, pare de acusar. Jesus está te apresentando as suas fraquezas e as suas falhas e que você precisa do perdão de Deus. Quando é, queridos, que nós vamos aprender a história dos amigos de Jó? Que quando o outro estava na fraqueza, o outro estava na miséria, o outro estava na dificuldade, acusaram. E quando o julgamento veio sobre os amigos de Jó, eles dependeram do amigo que eles julgaram para serem socorridos. Veja só, queridos, quando uma pessoa é pega num flagrante, num pecado, em algo terrível, uma corrupção, uma traição, seja o problema que for, o pecado que for, essa pessoa é pega, é devastada, é humilhada. Muitas pessoas comemoram isso. Comemoram, pegaram aquele cara, espero que aconteça o pior, espero que apodreça na cadeia, quer que a pessoa seja o mais humilhada possível. Queridos, eu não me alegro com isso. Eu não me alegro em ver a destruição de ninguém. Seja um político corrupto, seja um líder evangélico enganador, eu não me alegro. Eu me alegraria com a conversão dessa pessoa, com o arrependimento, ela mudar de vida. Agora, a destruição, queridos, é para se lamentar. O desperdício de uma vida. O sofrimento que a família vai estar passando com aquilo. É muita miséria, e a pessoa não precisava ter passado por aquilo, não precisava. Então, você tem que lamentar por aquilo. É claro que você quer que a corrupção pare, que a desonestidade pare, que o engano pare. Mas a gente tem que torcer para que isso pare mediante o arrependimento da pessoa, e não mediante a destruição da pessoa. A destruição pode ser necessária, mas tem que ser lamentada. Lamentada. É o que Provérbios 24 diz. Não se alegre quando o seu inimigo cair. Não se alegre. Nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja essa sua alegria, se desagrade de ti e desvie do seu inimigo a ira. Então, não se alegre com a destruição de ninguém. Esses dias foi pego, tiraram uma foto com um ator da Globo, qual que é o nome dele? Me fugiu o nome, foi pego drogado pela 1000ª vez. Fábio Assunção, pois é. E o pessoal mandando foto com brincadeira, com piada, com a miséria humana pela qual ele está passando. Agora, querido, se fosse seu filho, esse eu acho que é um tipo de piada horrível. Porque, coitado, sim, a gente pensa, ele deve ter muitos problemas, muitas fraquezas, pode ser uma pessoa de péssimo caráter, mas é uma pessoa. E não precisava e não deveria estar passando por aquilo. Então, quando você vê uma coisa dessa, ore pela pessoa, em vez de fazer piadinha, em vez de se alegrar com isso. Não se alegre quando teu inimigo cair, para que Deus não te desagrade de ti. Por isso que Jesus diz, vocês não entendem o que está escrito. Misericórdia quero, e não sacrifícios. É misericórdia que Deus quer que a gente tenha para com as pessoas. Misericórdia. Ele disse também para os fariseus, vocês dão os dízimos, e continuem dando, mas não se esqueçam dos mais importantes preceitos da lei. E Jesus cita o primeiro, a misericórdia. A misericórdia. Nós dependemos, queridos, completamente da misericórdia de Deus. Ele tem que pensar que a gente não se basta. Porque se Deus tira o Espírito dele, tira o ensino do Evangelho, todos nós aqui, sem exceção, caímos. Todos nós. Então nós dependemos de Deus para continuar sendo perdoados pelos pecados que cometeremos hoje, pelos pecados que cometeremos amanhã, que cometeremos a semana, o mês e o ano. Nós dependemos da misericórdia de Deus para nos perdoar e dependemos da misericórdia de Deus para continuar tendo uma vida minimamente reta, minimamente de caráter. Nós dependemos de Deus. Então, sem Deus, nada podemos fazer, como Jesus diz. Então, olhe com misericórdia para os outros, porque nós precisamos de misericórdia. Então, nas virtudes cristãs, que eles não aposte na perfeição. Aposte no perdão, aposte na misericórdia. As maiores virtudes cristãs que são o amor, a misericórdia e a graça. Então, se você tiver as suas falhas, você tiver os seus erros, você tiver os momentos de fraqueza, mas você ser uma pessoa cheia de amor, cheia de misericórdia, cheia de graça para com o próximo, a todo mundo vai te querer bem, queridos. Você vai, como o Jesus disse aqui em Lucas 16, você vai ter amigos, você vai fazer amigos. Você pode ter falhas, mas se você é uma pessoa carinhosa, uma pessoa gentil, uma pessoa boa,
você vai ter amigos, e eles te receberão nas moradas eternas. Agora, se você tenta ser todo certinho, obedecendo cada regra, tentando cumprir cada compromisso, tudo certinho, mas vive sem amor, sem misericórdia e sem graça, primeiro, você não vai ser certinho e vai ter se tornado um diabo, um acusador de coração duro, que só ataca as pessoas e que ninguém te quer por perto. Aquele crente chato, incômodo, que importuna as pessoas. Que tenta ser certinho, mas esquece os preceitos mais importantes. A misericórdia, o amor e a graça. Então, se nós dependemos da graça, queridos, vamos ser graciosos. Se dependemos da misericórdia, vamos ser misericordiosos. Se dependemos do amor, vamos ser amorosos. Deus é o dono de tudo, queridos, de tudo. Das riquezas, dos bens, do tempo, da vida, das virtudes, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Cada virtude que você tem, que você acha que é melhor que o outro, veio da misericórdia de Deus e concedida a você. Você pode não ter resistido, pode ter estimulado, pode ter cooperado com Deus para isso, mas tudo vem dele, queridos. Tudo que você tem vem dele. Então, quando você vê alguém que não tem, alguém que precisa, alguém que está carente, ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa, aconselhe essa pessoa. Como Jesus diz, você veio chamado para ser luz, você foi chamado para abençoar, não amaldiçoar. Se você quer receber elogios de Deus, como aqui o administrador desonesto recebeu elogio, use da sua capacidade, daquilo que você tem, para ajudar as pessoas, para tirar o peso, para aliviar as pessoas, para fazer amigos, para perdoar dívidas. É assim que você recebe elogio de Deus. Porque se você vem com a sua justiça própria, como diz Romanos, isso não passa de trapos de imundícia diante de Deus. Ah, Senhor, na oração do publicano e do fariseu, o fariseu orando, dizendo, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo, eu oro, glórias a mim, louvado seja eu, que não sou como esse publicano ladrão, eu oro, eu dou o dízimo, etc. E o publicano nem olhava para o céu, não se ousava chegar perto do templo, batia no peito e dizia, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, que sou pobre e sou pecador. E Jesus pergunta a mim e a você, qual deles saiu justificado? Então venha diante de Deus, dizendo que é um fiel, eu sou um servo de Deus, eu sou um fiel. Então Deus, você é obrigado a me abençoar, e vem cobrar de Deus e cobrar dos outros. E tem aquele que bate no peito e diz, Senhor, tenha misericórdia. Então a gente tem que se pensar, queridos, que muitos vão deixar chegar e serem pesados e achados em falta. Não por causa de falhas, isso todos nós falhamos, mas por falta de misericórdia. Por acusar, por desprezar os outros, por não ter compaixão dos fracos. E muitos desses que são acusados, chamados de fracos, chamados de pecadores, estão às vezes dentro de casa, no silêncio da noite, na madrugada, às vezes chorando no travesseiro e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu fiz da minha vida? Eu acabei com tudo, destruí minha família, fiz tanta coisa ruim, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia. E muitos estão apontando o dedo para aquele miserável, dizendo, esse aí vai para o inferno, e ele está lá batendo o peito, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia, eu destruí tudo, eu fui tão infiel. Jesus diz, esse que se reconhece infiel, e clama por misericórdia, e vai ajudar os outros, e vai perdoar, e vai ajudar, esse vai ser justificado. Então, acima de tudo no caráter, nas virtudes cristãs, queridos, que você tem que se esforçar para crescer, para melhorar, pelo teu próprio bem, que Deus não ganha nada com isso, é pelo teu próprio bem. Coloque acima de tudo a misericórdia, acima de tudo. Porque você não consegue ser 100% fiel, você é infiel. Você não consegue ser 100% fiel, mas você pode, isso você pode, ser 100% misericordioso, 100%. Então reconheça as suas incapacidades para acolher as pessoas. A lista de não faças do Evangelho, queridos, sim, é não matar, é não roubar, é não adulterar, é não cobiçar, é não mentir. Tudo isso pertence ao Evangelho. A lista na ética cristã daquilo que você tem que ter na tua vida, de caráter, de pessoa de Deus, está na lista de não faças.
Mas no Evangelho também a lista diz: não odeie, não condene, não deixe de perdoar, não deixe de ter compaixão, não deixe de ser humilde, não deixe de servir, mesmo fraco. Não deixe ou deixe de julgar, abandone o julgamento. E vamos ajudar as pessoas, queridos. Aqueles que devem muito a Deus, estão devendo uma fortuna, podem receber um alívio seu, podem receber um socorro seu, uma ajuda sua. Para isso nós fomos chamados. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, queremos colocar diante de Ti e reconhecer, Senhor, que não há justificativas, nós somos mesmos falhos, fracos, temos os nossos defeitos diante de Ti e o Senhor conhece a todos eles. Nós reconhecemos que nós nos esforçamos, mas ainda assim nós somos infiéis, ainda assim pecamos, Senhor. E nos ajuda a ter compreensão aos outros que são infiéis também. Que o Senhor possa nos perdoar, Senhor, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Que a gente possa ser misericordioso, porque nós carecemos da misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a tirar o olhar policial, o olhar acusador, porque o acusador é Satanás. Que a gente não tenha esse espírito de Satanás, espírito de fariseu, não. Porque todas as vezes que houve um embate entre Cristo Jesus, o próprio Deus, e o fariseu, que o fariseu acusava, o fariseu atacava, o fariseu esmagava os fracos, o Senhor vinha socorrendo. E que a gente não se coloque como inimigo do teu perdão, o inimigo da tua misericórdia, o inimigo do teu acolhimento para com os fracos. Pelo contrário, a gente faça parte desse time, dos misericordiosos, daqueles que decidiram acolher e olhar para aquele que é fraco com um olhar de oração, um olhar de bênção, nunca se alegrando com a destruição de ninguém, clamando por arrependimento, clamando pela ação do Senhor, que o Senhor sabe como tratar cada indivíduo. O juiz é o Senhor, somente o Senhor. Aquilo que tiver que ser feito com cada indivíduo, a tua sabedoria há de agir da melhor forma. A nós cabe apenas orar, cabe apenas interceder e ter misericórdia para com todos, porque nós carecemos de misericórdia. A cada uma das nossas dívidas, Senhor, tenha misericórdia de nós. E nos ajuda, pela tua graça, a continuar vivendo sem erros graves, sem falhas do caráter, que pode nos trazer tanta miséria, tanta devastação a nós e a nossa família. Nos guarda, Senhor. Nos ajuda, porque nós dependemos de Ti, para continuar a caminhada, a continuar crescendo, a continuar nos tornando melhores. Nós dependemos de Ti. E clamamos por este mundo, Senhor, tão caído, tão cheio de trevas. Brilha a Tua luz, Senhor. Socorre as almas, socorre os drogados, socorre os lares que estão despedaçados, socorre os alcoólatras, os viciados, socorre a cada um que está fazendo da sua própria vida uma vida toda suja, toda ruim, Senhor. Tem misericórdia dessas vidas, salva essas vidas como o Senhor nos salvou. Porque se o Senhor não tivesse nos salvado, que a palavra da verdade, a palavra da graça não tivesse chegado até nós, onde estaríamos, Senhor? Aonde estaríamos? Poderíamos ser nós, os políticos corruptos, poderíamos ser nós, líderes enganadores, poderíamos ser nós, os drogados, ou nós com os lares destruídos. Poderia ser nós. Então tenha misericórdia, Senhor, desses outros que estão aí fora, e tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos a cair. Como o apóstolo Paulo diz: quem está de pé, olhe que não caia, e ore para que eu não venha envergonhar o evangelho da cruz. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do mundo. Clamamos para essa virtude que nós precisamos, mais olhar de misericórdia, mais olhar de compaixão. Que se nós não conseguimos ser 100% fiéis, Senhor, que nós sejamos 100% misericordiosos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos.